verificada a existência do quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com o esteio da portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 54ª sessão ordinária virtual de 13 de agosto de 2021. Inicialmente, indago os senhores conselheiros se tem alguma observação a ser feita na ata da sessão anterior. Não havendo, está aprovada a ata da sessão anterior. Indago a Silvana se algum conselheiro entregou alguma resolução para assinatura. Senhor presidente, a conselheira Neline enviou a resolução do processo 1382/2018, Sabará Químicos e Ingredientes. Obrigado, Silvana. Então, a resolução está disponibilizada. Se o conselheiro verifique se tem alguma observação, a gente informa para a Silvana ou para mim, que a gente passa para a conselheira para fazer retificação, se for o caso. Presidente, só para acrescentar o que o doutor Wanda falou, também eu tenho um da Drogafarm, que era a perícia também. Mas não é... mas essa que o senhor me mandou não é essa, não. Eu fiz uns 2 quesitos aqui, eu vou deixar desse jeito. Pronto. Na questão dos debates, a gente analisa os quesitos, são pertinentes ou não. Vamos só ter um pouco de paciência. Então, hoje teremos 2 processos da Panfarma, Distribuidor de Medicamentos Limitada. O primeiro processo de recurso é o processo 1.2774/2018, aí 2018-03838. Recorrente, Panfarma, Distribuidora de Medicamentos Limitada, recorrido Seju. Relatora doutora Maria Elineide Silva e Souza. Os advogados que pediram sustentação oral não virão hoje, tendo em vista que eles já tinham vindo à sessão anterior e já estão satisfeitos com a defesa apresentada. E o processo foi até subestado à época para juntar mais documentos. E eles assim fizeram. O processo seguinte é o processo 2773/2018, aí 2018-03837. Panfarma, recorrente e recorrido Seju. Relatora doutora Jusileide. A doutora Elineide fará o relato do processo, como eles são pertinentes, e a doutora Jusileide vai acompanhá-la e falar as observações pertinentes ao processo de sua relatoria. Está conosco, representando o Estado, o procurador, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Presidente, só uma questão de ordem. Da última vez que o processo esteve em pauta, aí teve a sustentação oral da parte, manifestação da Procuradoria, discussões. Isso, teve discussões. E aí foi encaminhado para a perícia sobre o Estado, foi? Foi dado, concedido um prazo à parte para apresentar uns documentos pertinentes, tá, certo? E ela assim o fez, apresentou. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, a relatora. As relatoras, aliás. Sem áudio. Sem áudio. Doutora Elineide, sem o áudio. Desculpe, eu pensei que estava ativado. Bom dia, senhor presidente, senhora secretária, senhores conselheiros, doutor Biratã, um bom dia a todos. Esse processo da Panfarma, que já esteve aqui conosco em abril, ele trata da acusação de falta de escrituração de documentos fiscais eletrônicos no período de janeiro a dezembro de 2013. O agente do fisco apontou como infringido o artigo 276-G1 do decreto 24569/97 e a penalidade prevista no artigo 123-3G da lei 2670/96. Na informação complementar, o agente do fisco esclarece que verificou por meio do sistema SPED-FD que o contribuinte não lançou no seu livro Registro de Entrada algumas notas fiscais e aplicou a penalidade de 10%. Em primeira, o contribuinte vem aos autos e apresenta a sua defesa, encontra-se as folhas 52 e 56, argumentando a precariedade e a improcedência da acusação. Inicialmente, a falta de pressupostos para a responsabilização dos sócios e administradores, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, requer a decadência parcial da autuação.
de janeiro a abril de 2013, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Requer a nulidade em razão da precariedade probatória, porque não foi solicitado livros para cotejar com a FD, e o autuante considerou somente a existência de notas fiscais emitidas por terceiros. Requer a realização de perícia, nos termos do artigo 88, parágrafo único, combinado com o artigo 95 da Lei 15.614, sem prejuízo da posterior manifestação da impugnante. No mérito, afirma a não ocorrência da entrada de mercadoria no estabelecimento por conta de recusas, avarias e sinistros, inexistindo a obrigação acessória, bem como a possibilidade de exigir prova negativa. Argue por amostragem notas fiscais que houve a recusa, conforme notas fiscais de entrada do fornecedor e e-mails trocados entre a empresa e os fornecedores. Também afirma a existência de sinistro com mercadoria e requer o reenquadramento da penalidade para a prevista no artigo 123, 8L da Lei 12.670/96, e também alega o caráter confiscatório da multa. O julgador monocrático rebate todas as acusações e decide pela procedência da acusação fiscal. Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresenta recurso ordinário, ratificando as razões da defesa e enfatizando a nulidade da decisão de primeira instância por falta de apreciação e de julgamento de aspectos relevantes da defesa, a ausência da necessária diligência para comprovar os fatos, né? O julgador argue ainda que apenas relacionou a itens vagos e não representativos de um universo amplo. Com efeito, na medida em que o contribuinte sustenta e comprova que as notas fiscais de saída dos fornecedores foram anuladas por recusas ou sinistro, forçoso convir que a decisão negou à recorrente a devida tutela jurisdicional. Ratifica a ilegal responsabilização dos sócios e administradores, nos termos do artigo 135.3 do CTN, a decadência do período de janeiro a abril de 2003, né, o reenquadramento da penalidade, por artigo 123, 8L da Lei 12.670/96, e requer a nulidade em razão da precariedade probatória. Utilização de dados emitidos por terceiro, sem mencionar sequer a integridade da chave de acesso, a não especificação dos dados utilizados e a não demonstração da metodologia aplicada. Ratifica a não ocorrência da entrada das mercadorias no estabelecimento por conta de recusas, avarias ou sinistros, argumenta que foi apresentada robusta documentação por ocasião da impugnação, e agora também, só ressaltando que agora também no dia 8/6, como a gente havia dado um prazo, foi anexados novos documentos, e o caráter confiscatório da multa. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, onde sugere o conhecimento do recurso necessário, dar-lhe parcial provimento, no sentido de reenquadrar a penalidade por artigo 123, 8L da Lei 12.670/96. O processo, quando esteve aqui em abril, ele já foi, as nulidades já foram todas afastadas, e foi concedido um prazo para o contribuinte apresentar, de uma forma mais objetiva, a relação dos documentos fiscais que estariam cancelados, nomeando as respectivas notas fiscais de entrada. Ele fez isso de forma, por amostragem, e encontra-se nesse documento que está anexado. Eu vou
ler alguma das notas fiscais, né? Ele relaciona aqui as notas fiscais 22, 29 e 27, que foi por sinistro, e teve a nota fiscal 92, 58 e 51 da Johnson, que teve a de entrada, que é a 92, 58 e 52, a 106 da Supera Medicamentos, que teve como entrada a 2361, a 47, que teve foi recusa dele, né, e era da Avert, e teve a entrada 10245. Não vou elencar todas, senhores, porque é cansativo, porque ele relaciona a nota de entrada, que não está escriturada, o laboratório, o motivo e a nota de entrada respectiva. Como tinha também muita coisa na defesa, eu também fiz essa comparação, porque ele fez um pequeno número, e eu também fui fazendo isso com relação à defesa, e também fiz. Agora terminei fazendo mais nota do que ele, só para poder subsidiar o meu argumento da necessidade de realmente a gente enviar para a defesa. E aqui eu já estou entrando numa análise, porque facilita para o doutor Biratã, porque ele já tinha até se manifestado na sessão passada. Eu elenquei notas do tipo da Vic Pharma, que são de número 21.730, 22.73, 22.74, 22.79 e 22.84, que teve recusa dele, e as notas fiscais se encontram no processo, as folhas 204, 582 e as de entrada dessas que eu mencionei são, respectivamente, 19.203, 67.630, 67.625, 67.627, 67.629. E assim eu fiz com algumas outras, nota da Johnson Johnson, notas da GlaxoSmith e da Aspen Pharma, né? Onde eu peguei a nota de entrada, o motivo, os e-mails e a respectiva nota de entrada lá. Agora, mesmo tendo feito esse trabalho para demonstrar, não dá para ser feito por essa relatoria, por conta que, primeiro, o agente do fisco não anexou o arquivo original, é cópia, eu trabalhei digitando, né? E segundo, é uma quantidade muito grande de documentos. Só da defesa nós temos mais de 200 páginas de documento para examinar, e agora, no recurso, em torno de umas 50. É este o relato, senhor presidente. Doutora Danilede, e qual seria mais ou menos a proposição de perícia? Quais seriam os termos? Pois deixa eu ver aqui o que foi que eu tinha colocado aqui. Seria uma perícia no sentido de verificar as notas elencadas na defesa, as folhas 204 e 582, e no recurso, documento anexado no dia 8/6/2021. Esse documento não tem página, por isso que eu mencionei só a data. Se foram anuladas pelo emitentes, conforme cópia das respectivas notas fiscais de entrada e justificativas apresentadas. Se constatada a anulação, retirar da base de cálculo e apresentar uma nova base de cálculo. É lógico que também tem que sair no despacho, verificar a compatibilidade de quantidade e mercadoria. Nas que eu verifiquei, senhores, tinha essa compatibilidade, mas foi um número pequeno, reduzido, que eu verifiquei. E a vinculação da nota fiscal. E a respectiva vinculação no campo informações complementares. Obrigado, doutora Inês. Doutora Jusileide, com relação ao processo de sua relatoria, guarda similitude? Sim. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros. Realmente é o mesmo procedimento. O período é de janeiro a dezembro de 2013, as entradas de mercadorias, porque houve somente aqui na defesa, ela pediu para só reenquadrar a multa para o 123, pediu para reenquadrar a multa para a linha 1 do inciso 8º do artigo 123 da Lei 2.670/96.
alegou os mesmos princípios, a multa confiscatória, a corresponsabilidade dos sócios, e não tem, assim, muita diferenciação. O relato, os princípios são os mesmos, senhor presidente. Obrigado, doutor Jusleide. Seguindo a trilha processual, com a palavra do doutor Biratã Ferreira de Andrade. Sem áudio, doutor Biratã. Bom dia a todos. Graças a Deus hoje é sexta-feira, né? Que a gente possa procurar relaxar da semana, né? O doutor Leilson Errado está pensando aí no rock and roll, né? Bom, senhores, primeiramente parabenizar aí a doutora Elineide, né? Que parece que mesmo um pouco adoentada, aí segundo ela, a noite não foi muito boa, né? Mas ela sempre percussiente aí, dedicada e realmente adentrando aí as particularidades do processo. Acho que se tivesse esse arquivo digital, acho que ela acabava fazendo essa perícia, viu? Também acho. Porque mesmo digitando, ela ainda foi além do advogado, né? Doutor Biratã quase já fez, né? Quase, mas era... Pois é. Aí, assim, só uma pergunta, doutora Elineide. Quando a senhora fala de exemplificativo, demonstrativo, foi na manifestação por escrito, né? Porque a gente vai trabalhar com as notas que já estão nos autos, né? Ele apenas na manifestação dele exemplificou algumas situações e pediu para periciar, né? Anexou. Perfeito. Então, assim, só para a gente otimizar, então a questão da decadência já foi analisada, já, né? Todos os preliminares são votados, todas as nulidades e decadência também, todas. É só perícia e mérito do Biratã hoje. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, até mesmo essa questão da aplicação da penalidade, ela vai ficar para um momento posterior, porque, assim, primeiro a gente tem que examinar, né, apurar o que realmente tem, o que ficou, o que remanesceu, aí depois é que a gente analisa os demais aspectos. Então, acho que, analisados os preliminares e pelo relato aí, a gente verifica a necessidade de realmente verificar efetivamente o que foi cancelado com a devida vinculação da nota, né, a justificativa, tudo conforme a doutora Elineide já abordou. Então, assim, eu não vejo outro encaminhamento a não ser essa perícia, senhor presidente. Isso é a minha manifestação. No caso, para os dois processos. Obrigado, doutor Biratã. O processo é em discussão. Doutora Elineide quer fazer alguma comunicação, doutora Elineide? Não, senhor presidente, é isso mesmo. Já tinha feito esse levantamento, né? Certo. Doutor Leilson, com relação aos quesitos, o senhor quer complementar algum item mais ou os quesitos atendem a... Eu acho que esses 2 ou 3 quesitos aí atendem perfeitamente ao escopo aqui da remessa à perícia. Tá certo. Então, eu vou colocar em votação, tudo bem? Ok. Como votam as relatoras? Doutora Elineide primeiro. No sentido da realização de perícia. Depois eu posso, nos termos que já mencionei, se a Silvana desejar, eu passo por escrito, viu, Silvana? Antes do final da sessão, né? E é isso, só para realização de perícia. Tá certo. Doutora Jusleide? Acompanho a primeira relatora, senhor presidente, também a realização de perícia no meu processo. Pronto. Vou seguir agora a trilha a partir da doutora Elineide. Doutor Célio, como vota? Acompanha as relatoras, senhor presidente. Doutor Leilson, como vota? Com as eminentes relatoras. Doutor Wander, como vota? Acompanha as relatoras, senhor presidente. E doutor Rafael, como vota? Acompanha as relatoras. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve conhecer o curso do processo em perícia conforme proposição das conselheiras relatoras e em conformidade com a manifestação oral do representante da douta PGE. Essa decisão para ambos os processos. Senhores, seguindo a ordem da pauta, o processo seguinte é o processo SAMAB, Companhia Industrial e Comércio de Papel. Esse processo, quem for o relator, o doutor Cláudio Sérgio, está conosco aqui. No entanto, teve um pedido de vista do doutor Alexandre saiu do conselho e não entregou o pedido de vista, e o doutor Cláudio Sérgio também está fazendo algumas consultas junto à Receita Federal e não recebeu a resposta ainda da Receita, certo? Então, o presidente vai sobrestar o processo para dar mais tempo ao doutor Cláudio Sérgio
creio que volte já em setembro, doutor Claudio, esse processo. Agradeço, senhor presidente, agradeço. Então, Presidente, sim, doutor. Absolutamente certa, porque eu também ia pedir o sobrestamento, dado que, como o doutor Alexandre pediu vistas, o doutor Rafael teria que ter pelo menos ciência do qual era mais ou menos o motivo das vistas, né, do doutor Alexandre. O doutor Cláudio tem um trabalho hercúleo a fazer, né, e eu achei, assim, um prazo muito exíguo para que ele tivesse concluído esse trabalho. Então, assim, acho que acertaram esse sobrestamento. Perfeito, Cleiton, é isso mesmo. Sobre o estado do doutor Claudio Célio. Então, passando para o último processo da pauta de hoje, é o processo de recurso 14230-2019, aí 2019-16-290. Recorrente Seju, recorrido Casa dos Relojoeiros, Ireli. Conselheiro relator, doutor Rafael Souza. Está conosco, presidente do Estado, o doutor Biratã Ferreira de Andrade. O processo tem duas indicações de nulidade, tanto em primeira como em segunda instância. Com a palavra, o relator. Excelentíssimo presidente, colegas conselheiros, Ivana, doutor Ubiratã, procurador do Estado, trata o caso de autoinfração de ICMS, exercício de 2016. Omissão de receita identificada por meio de levantamento financeiro fiscal contábil em operação ou prestação tributada. Após análise das informações obtidas das operadoras de cartão de crédito, débito e dos valores declarados na EFD pelo próprio contribuinte, verificamos uma divergência no montante de R$ 2.688.136,48, referente ao exercício de 2016. O valor do auto-infração, o preço principal é R$ 456.983,20 e a multa R$ 806.440,94. Foi enquadrado no artigo 123, 3b, item 1 da Lei 2.670. Nas informações fiscais, há uma planilha onde é listado mês a mês o valor TEF, o valor da EFD e a diferença. Diferenças aqui que variam de 160 mil até 443 mil a cada mês. Durante a ação fiscal, o contribuinte recebeu um termo de intimação, no qual havia uma planilha. Porém, esta planilha não foi juntada aos autos. Daí que a defesa vem nas folhas 24, alegando que, aspas, note-se, para essa autuação, não foi enviado CD contendo as referidas planilhas, tanto que nas informações dos documentos anexos não consta a informação de envio de CD para esta autuação. O contribuinte alega também que a técnica não permite a identificação de mercadoria por mercadoria que tivesse saído sem nota fiscal, e que, quanto ao mérito, diz que não cometeu a infração. O julgamento em primeira instância, ele vai direto a esse ponto aqui, aspas, folha 43. Verifica-se, nos autos do processo, que o auditor responsável pela ação restringiu-se a apresentar somente uma planilha com as diferenças de valores declarados pelas operadoras de cartão de crédito e débito e valores declarados na TEF, o que não é suficiente para comprovar a presente infração. É o que está escrito em folhas 43, julgadora Ana Mônica Menescal. Ela cita também a norma de execução 03 de 2011, que estabelece os procedimentos, e, no entender dela, não teria sido cumprida. E, por essa razão, entende o julgamento de primeira instância pela nulidade do auto-infração. O processo é submetido ao rito do reexame necessário. Então, o parecer da assessoria fiscal, em folha 52, confirma o julgamento de primeira instância. A Procuradoria vai se manifestar sobre o fato, mas eu destaco que em folha 52, a matéria de fato foi tratada pelo parecerista, doutor Alexandre Mendes de Souza. Aspas. Portanto, como o fiscal não acostou os relatórios individualizados, por administradores de cartão de crédito e débito, conforme determinação da NE, norma de execução 03/2011,
mas restringiu-se a apresentar somente a planilha com as diferenças. Senhor presidente, é essa matéria, né? E o fato foi bem esmiuçado no julgamento de primeira e segunda instância. Digo também que enviei um e-mail para a secretaria, copiando Vossa Excelência, perguntando se de fato não haveria essa planilha, né? E a resposta foi negativa, não foi localizada essa planilha comparativa onde tem as operações uma a uma. Então é isso. Muito obrigado. Estou à disposição para esclarecimentos após a manifestação da outra procuradoria. Obrigado, doutor Rafael, pelo relato. Com a palavra, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Obrigado. Renovando aqui meu cumprimento a todos. Senhor presidente, senhores conselheiros, na verdade, assim, acho que vejo aqui a necessidade de alguns esclarecimentos. Primeiro, por que eu falo da necessidade de esclarecimentos? A gente sabe que, muitas vezes, quando algum documento eventualmente existente, que foi produzido pela fiscalização, não é juntado aos autos, você não nulifica o auto como todo. Então, você anula os atos, vários dos atos praticados no processo, tá? Para que, naturalmente, teriam gerado cessamento de defesa do contribuinte, retroage até ao momento em que ele teria oportunidade de fazer o pagamento com desconto, apresentar a defesa e tudo mais, né? Então, assim, eu indago até que ponto, porque, assim, o que foi informado é que essa planilha que era para discriminar, né, fazer toda essa distinção, não consta dos autos, não foi juntada aos autos. Eu indago se em algum momento isso foi objeto de perícia, se o julgador formulou algum pedido nesse sentido, porque entendo eu que seria um pouco assodado nesse momento a gente nulificar o auto de infração sem ter essa convicção, sem ter essa certeza. Me parece que é justamente a ausência dessa planilha, me corrija aí o relator, mas a ausência dessa planilha detalhada, porque consta um resumo, né, o relatório total dessa diferença, e me corrija o relator aí, por favor, se eu estiver equivocado, mas ficou ausente a planilha que deu ensejo a esse relatório total, a esse resumo, não é isso? Então, assim meu primeiro questionamento, antes de mais nada, é justamente sobre a possibilidade, e aí também teve a informação de que o relator teria solicitado junto à secretaria, eu gostaria até de melhores informações acerca disso eu não sei que secretaria a que o relator faz menção, a secretaria aqui do CONAT, não sei. Então, assim, essa é a questão, a meu ver, que a gente inicialmente tem que tratar antes de enveredarmos aqui pela nulidade. Porque, assim, quando eu estava lendo aqui o parecer, até no início eu pensei que a questão era porque não tinha sido juntado um relatório lá do laboratório fiscal e não lá da administrador de cartão de crédito, mas não tem nada a ver com isso, né? Porque assim, o artigo 1, 2 e 3 da norma de execução 03 de 2011, ela dá várias opções. Eu já vi alguns equívocos no sentido, mas tinha que juntar isso aqui. Não, uma coisa pode substituir a outra, ou seja, ele elenca as possibilidades. Eu já vi equívocos nesse sentido, porque não juntou lá, porque a norma de execução diz que tem que juntar isso. Não, ela diz pode ser juntado dessas provas aqui, uma dessas provas. Aí, no início, eu até pensei que era isso, mas aqui, pelo esclarecimento aqui do relato, estou vendo que faltou essa planilha detalhada. Então, são essas observações que eu indago inicialmente ao relator, para que a gente possa, a partir daí, né, tomar um posicionamento. Senhor presidente, senhores conselheiros, faço as minhas colocações iniciais. Obrigado, Biratã. Então, devolvo a palavra ao doutor Rafael, por esse quesito, essa indagação da PGE quanto a essa consulta que o senhor fez à secretaria, e também se essa planilha foi elaborada e não foi dada ciência, ou sequer foi elaborada. Ok. Permita-me compartilhar uma tela aqui. Nós vamos apresentar aqui. Aqui é a documentação. Está aparecendo aí para os senhores?
Acho que está, né? Está. Obrigado. Aqui é o que consta do processo eletrônico. PDF, é o auto, a defesa, o julgamento, pareceres, termos formais e termos formais. Então, aqui não há uma pastinha adicional onde geralmente constam, nos casos que tem, né, as planilhas. Não tem. Esse é o primeiro ponto. Acho que era essa uma das perguntas, né? O que aconteceu? Faltou qualquer planilha ou existem outras planilhas que podem, de alguma forma, dar uma informação possível? Aí eu respondo, não há qualquer planilha, infelizmente. Aí a nossa indagação, aí eu mudei aqui a tela, a exibição da tela, mas ainda está aí, né? Como foi disponibilizado no Web Drive para nós, aí eu perguntei, né? Isso aqui foi terça-feira, né? A senhora Silvana e o presidente, né? Para esse caso, vi que não há no arquivo magnético qualquer planilha. De fato, não existem, né? Aí me responderam no WhatsApp dizendo que não tem. Então, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. A gente tem aqui várias informações chegando, né? Informação de que não há qualquer planilha, que foi reconfirmada por essa relatoria, tomou o cuidado de reperguntar, né? Às vezes podia estar em algum outro repositório informático. E tanto o julgamento de primeira instância quanto o parecerista alegaram que não há outro elemento de convicção. Doutor Biratã, me permita mostrar aqui outra coisa que Vossa Senhoria perguntou. O que agora vou compartilhar a tela de novo. Esse aqui é no alto, aqui, folhas 4, 5. Isso aqui, acho que... O que há é só isso aqui. Aqui... Ó, está aparecendo aí para os senhores? Isso aqui é o auto-infração, na verdade são as informações complementares, né? O que há tem isso aqui, diferenças de valores declarados pelos operadores de cartão de crédito e débito versus valores declarados na EFD. Ó, no TEF, esse mês aqui, o primeiro, 315 mil, valor na EFD, 23 mil, e a diferença, 291 mil. Então, o que há é só isso aqui. E aí vai a outra questão, né? Aliás, não, o senhor perguntou duas coisas. Se haveria alguma outra planilha, já viu que não tem, né? E o que o auditor colocou no processo, que é só isso aqui, seria suficiente para uma tomada de decisão? Aí acho que ele entraria nos demais debates da gente aqui, né? Mas o que há é isso mesmo, doutor procurador. Consegui responder assim o senhor precisaria saber nesse momento? Não, respondeu, esclareceu bastante, doutor Rafael. Né? A doutora... Quem foi? A doutora Elineide pediu a manifestação, mas só para... A única questão que ficou ainda em aberto, doutor Rafael, antes de passar para a doutora Elineide a palavra, é só a questão da possibilidade de se fazer uma diligência, porque assim, me parece que a sua pergunta, a sua investigação, digamos assim, foi dirigida à secretaria aqui do CONAT, a Silvana, né, saber se nos autos constava, além daquilo que o senhor estava visualizando, se constava mais algum documento. E aí a minha questão é no sentido de que essa diligência seja feita ao setor da Cefaz, que possa trazer essa documentação, essa planilha, algum núcleo, eu não sei exatamente organicamente como é que está funcionando hoje, porque a Cefaz ela muda muito a denominação, mas assim, o setor responsável por ter esses arquivos. Então, assim, me parece que não foi feita nenhuma diligência nesse sentido. Então, por hora, só essa observação, e aí me perdoe, doutor Elineide, aí, que é porque o doutor Rafael tinha feito a pergunta aqui dirigida à Procuradoria. Por hora é só.
presidente. Só uma Obrigado. colocação. A eventual nulidade aqui permitiria ao fisco refazer a fiscalização sem qualquer perda do período decadencial. Tem esse lado bom assim para a nossa investigação sobre a correção das atividades dos contribuintes. Bom, não queria nem entrar nessa... Eu deixo dar a palavra à doutora Lineide, né, que ela quer se manifestar, depois a gente, para não tumultuar. Pronto, vamos ouvir a doutora Lineide, depois o doutor Leilson pedir a palavra também. É o seguinte, só colocando aqui, o fiscal lavrou ou não? Se tiver lavrado, a gente pode pedir, se tiver indício que lavrou, a gente pede a ele, e a Câmara pode suscitar, pode provocá-lo para apresentar. Caso não tenha lavrado, aí os senhores decidirão. Com a doutora Lineide, depois o doutor Leilson. Doutora Lineide. A doutora Silvana pediu a palavra, eu acho que ela tem alguma coisa para dizer. Doutora Silvana, pronto. Mais operacional. Foi citada aqui, se defenda. Presidente, o doutor Rafael me perguntou ontem, aí eu vou dizer o que eu disse a ele, certo. Que no AR, que dá ciência do auto, fala de um CD, mas que no processo não tem nenhum CD. Bom. No processo não tem CD, mas no AR fala. Obrigada. Doutora Lineide, com a palavra. Pois esse questionamento nós já nos deparamos uma vez. Uma coisa assim que eu gostaria assim de começar salientando, né? E que vai na mesma linha do pensamento do doutor Biratã. Parece que a gente estava meio que conectado. O artigo 84 da nossa lei, é da lei ou é do decreto? É da lei. Fala o seguinte: as irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas quando corrigida, aí parágrafo 1º, quando corrigida a irregularidade ou provida a omissão, e dependendo dos atos subsequentes atingidos, far-se-á a reabertura do prazo ao autuado para fins de pagamento, com desconto previsto à época da lavratura do auto, ou para apresentação de impugnação, podendo a defesa que tenha sido interposta ser aditada, caso em que o aditamento será circunscrito ao tópico ou itens objeto da retificação. Por que eu trago isso aqui? Porque esse tipo de autuação, os dados que o agente do fisco trabalha, os relatórios, eles são prévios, e a prova é tão grande que, como bem colocou aí o doutor Rafael, tem uma planilha que ele tirou de relatórios, onde ele bota exatamente o confronto do TEF e o confronto da FD. E, nesse caso, a gente vê claramente... deixa eu só... Como o doutor compartilhou, deixa eu compartilhar aqui também. Essa planilha, existem esses relatórios de forma consolidada e de forma analítica. E aí ele trouxe para cá um escopo do relatório consolidado. O TEF do contribuinte é em valor bem superior, e aqui a gente não está falando nem daquela questão que é o Z, é a própria FD, o total da FD é em valor bem inferior. E ele trabalhou... E aí ele vai citando, como o doutor Rafael falou, ele vai citando na informação complementar dele que partiu dos relatórios. Então, ainda existe um CD. Então, o mais correto, no meu entender, seria a gente retornar esse processo, solicitando que seja anexado os relatórios, porque... fatalmente existe, né? E depois de anexado aí, reabrir o prazo para o contribuinte querendo pagar ou aditar a defesa dele.
e a gente já o fez nessa Câmara. É porque, como a composição muda um pouco, eu não consigo lembrar direito. E fui até indagada por uma colega de outra Câmara se a gente já tinha feito. Eu digo, olha, nós fizemos na segunda Câmara, e se o doutor Leilson lembra, fizemos na primeira Câmara também. Isso por conta de permissão legal, o artigo 84. Eu sei que o doutor Rafael apontou que não haveria prejuízo para o fisco. Aqui, na realidade, se trata de prejuízo para ambas as partes. Vai ser todo um processo novamente, vai demandar toda uma máquina, o contribuinte vai ser fiscalizado novamente quando as provas já existem. Era só uma questão de anexar a prova. Seria mais econômico para o contribuinte, mais econômico para o Estado trazer as provas corretas. E aí, se o agente do fisco não tiver de maneira nenhuma essas provas que foram produzidas à época, e porque isso é via laboratório, o laboratório produziu e mandou para ele, se não tiver, aí seria o caso, talvez, de uma improcedência e não de uma nulidade, porque faltou foi prova, e a gente também já tem decidido nesse aspecto. Era só isso que eu queria trazer para reflexão, o artigo 84, parágrafo 1º, e essas informações de que realmente essas provas são produzidas, houve talvez aí um erro, um equívoco, às vezes são muitas ações, e o agente do fisco. E não haveria nenhum prejuízo para a parte na medida em que se reabre o prazo, inclusive para pagamento com desconto. É só isso. Obrigado, doutor Leite. Doutor Leilson, depois do doutor Cláudio Célio, depois do doutor Rafael. Presidente, eu acho que 95% dos argumentos que eu utilizar, o doutor Elineide já falou. Evidentemente, a gente aplica realmente nesses casos, é para isso que existe o parágrafo 1º do artigo 84, né? Anula a decisão de primeira instância, volta-se ao processo para que se reabra prazo, para que seja anexada a prova faltante, e também dá o prazo para que a empresa possa, diante da prova, já produzir suas considerações daquele elemento que faltou durante o processo, né? É claro que eu tinha visto também, a doutora Silvana trouxe com muita precisão, mas eu tinha olhado também no AR, e o AR consta o CD, né? E veja que, em momento algum, o julgador de primeira instância, nem o parecerista, falou a respeito dessa questão de o próprio contribuinte ter recebido o CD, está lá no AR. Esse CD contém as planilhas, contém os elementos que fundamentaram essa planilha que foi acostada aí no termo que consta na própria informação complementar. É fato também que, nesse caso, há um equívoco grande por parte não só do julgador, como também do parecerista, no sentido de dizer que é caso de nulidade. Não. Isso era caso de improcedência. Se fosse constatada a não comprovação, improcedência. Não tendo prova que caracteriza a infração apontando no lançamento, isso é vício material. É dizer que não existiu a conduta ilícita do contribuinte e de direito material. Então, se não existiu a conduta ilícita do contribuinte, não há de se falar em infração. Não havendo de se falar em infração, não há de se impor penalidade alguma. Então, era para eles terem dito que, no caso, era caso de improcedência. Eles falam falta de comprovação. O argumento é esse, do parecer, como também no julgamento, é falta de comprovação. Então, na verdade, se é falta de comprovação, é improcedência, é vício material, e não de nulidade. A gente tem decidido assim, dessa forma, né? Agora, eu acho que é o caso de uma nulidade sanável, então não seria uma nulidade absoluta, mas anulabilidade, né? Caso de que deva ser retornado o processo à primeira instância, anulando essa decisão singular, no sentido de abrir prazos para constar o CD, que o próprio contribuinte alude ter recebido no AR, e também trazer aos autos novas considerações que o contribuinte puder fazer em cima dessa questão, né? Inclusive, se for o caso, requerer ao próprio laboratório fiscal, que isso fica nos mainframes da Secretaria da Fazenda, no sentido de municiar essas informações que foram passadas para o auditor do fisco. Obrigado, doutor Leilson.
Seguindo aqui a palavra com o doutor Cláudio Célio. Estão inscritos ainda, doutor Rafael e doutora Jusileide. Doutor Cláudio. Senhor presidente, a doutora Elineide e o doutor Eleilson já falaram uma boa parte do que eu ia falar, principalmente quando a Silvana, e eu procurei aqui também e vi que no processo foi enviado por AR o CD, ou seja, eu acho que faltou ao julgador de primeira instância e o parecerista, assim, procurar saber, querer saber onde esse CD, que até agora que o relator, doutor Rafael, disse que no processo não tem, se realmente o contribuinte recebeu esse CD, porque está lá, consta no AR de que há esse CD. Então, é bastante importante, como o doutor Leis falou, que não haja nulidade de todo o processo por conta de o contribuinte não ter o direito de defesa, porque foi infringido uma infração para ele, o auditor que lavrou a auto-infração, de que a defesa não teve a clareza, não teve a informação de que realmente ele está sendo acusado, de que ele está sendo infringido, o que ele infringiu. Então, acho que bastante importante o que a doutora Elineide levantou, e o do procurador, doutor Biratã também, e o Leilson. Assim, e essa informação que a Silvana levantou, de que a existência de um CD é extremamente importante para que a gente possa clarear mais esse processo. Obrigado, doutor Cláudio Célio. Seguindo aqui a ordem de inscrição, doutor Rafael, depois doutora Jusileide. Doutor Rafael. Achei bem interessante as colocações, eu tenho uma aderência a elas, e só uma coisa que nós estamos pressupondo que seja duas pressuposições, que os arquivos serão achados, essa questão já foi resolvida pelo Leilson, ele falou que se não tiver a prova, seria uma futura improcedência que seria analisada no momento futuro. Agora, outra presunção é que a planilha que foi entregue ao contribuinte no termo de intimação tem os mesmos resultados do auto-infração. Por que eu estou falando isso? Porque da prática como contribuinte, várias vezes a gente recebe uma planilha feita pelo laboratório fiscal, que teve um tratamento inicial pelo auditor, né? E o contribuinte devolve em Jusileide, com um caminhão de explicação justificativa, e aí o auto-infração, quando sai, ele sai um pouquinho depurado, né? Naturalmente, essas coisas serão vistas no futuro, né? Deus queira que eu seja reconduzido e esse processo volte aqui, e no futuro eu estarei atento a esses detalhes, né? É só isso, né? A solução, eu tenho aderência total, e a Câmara, no futuro, quando pegar isso, fica esperta para prestar atenção nesses detalhes. Eu tenho aderência às propostas colocadas aqui pela doutora Elineide. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Jusileide, e após eu volto para o doutor Biratã para fazer o fecho aqui, tá certo, Biratã? Doutora Jusileide. Senhores conselheiros, senhor presidente, doutor Biratã, eu vejo aqui que existe, de fato, um ponto de partida que é aquela planilha que vem do laboratório fiscal, referente ao TEF e à FED. Então, se existe essa planilha apresentada, provavelmente deve ter origem de alguma informação fiscal dentro da própria Cefaz. Porque se existe CD, né, e foi apresentado essa planilha de FED e TEF, essa aí foi uma coisa que já vem de dentro do laboratório da fiscalidade, da própria instituição. Então, assim, é mais provável a gente se adentrar para esse detalhe, porque fica melhor a nossa condição de julgar a questão da prova material, e também não vai prejudicar nem o contribuinte e nem a própria instituição. Então, assim, eu acredito que se existe um ponto de partida, que é aquela planilha que ela foi feita entre o TEF e a FED,
a gente tem que, eu tenho que compartilhar com o doutor Leilson, que seria o caso de procedência e não de nulidade, porque existe, de fato, uma fonte, não há nenhuma, não vem do nada aquela informação vem de um laboratório fiscal. Então, assim, é esse o meu parecer. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutor Jusileide. Doutor Biratã, com a palavra, senhor. Presidente, assim, sinceramente não tenho nada mais a acrescentar. Acho que os conselheiros aí exauriram a questão aí, né, ponto a ponto. Então, só resta, então, colocar em prática aí o pedido de diligência para trazer essas planilhas, aí esse CD, aí a única questão seria se essa diligência seria junto ao agente fiscal ou ao laboratório fiscal, né? Eu não sei se o fiscal ele fica com a cópia disso, é o laboratório que guarda, enfim, onde é que seria direcionado, mas basicamente não tem nada, e até com aderência aí também do doutor Rafael, também que aderiu, né? Com as suas considerações que poderão ser feitas a posteriori, né? Caso seja reconduzido, mas já deixou o alerta aqui para os conselheiros, né? Que eventualmente estiverem por aqui. Então, assim, era só essa observação, senhor presidente. Doutor Biratã, e também para os conselheiros refletirem. A Câmara vai anular logo essa decisão e retornar, ou a gente vai pedir para anexar ao processo, e existindo a gente devolve, ou se não existir, a gente julga improcedente ou anula logo que confirma nulidade? Eu acho que esse é o ponto do Wander. O Wander fala, depois eu falo. Né? Doutor Wander, então. Sem áudio, doutor Wander. Bom dia a todos. Senhor presidente, foi nesse sentido que eu levantei a mão, nessa última fala do doutor Biratã, porque creio que nós estávamos discutindo sobre o ponto de vista exatamente de retornar o processo para a primeira instância, para que possa ser analisado a existência ou não dessas planilhas formuladas à época, né, à época da infração, para que se inicie novamente todo o processo, né, ou seja, dado a oportunidade do contribuinte de se manifestar sobre tais documentos, inclusive a possibilidade dele efetuar o pagamento com os descontos. E aí correria todo o rito processual novamente, né? Creio que estávamos conduzindo a discussão nesse sentido. Gostaria realmente de um aclaramento dessas ideias. Depois eu devolvo a palavra para o conselheiro. Doutor Biratã, nesse sentido? Não, senhor presidente, assim, me permita aqui, assim, até pela prática, não é nem que a prática ela tem que ser adotada sempre, porque a prática ela sempre decorre de uma teoria, né, de uma tese, mas eu digo assim, quando eu falo de prática, assim, o que usualmente tem ocorrido em situações como essa. Eu entendo assim, que por uma questão de celeridade, até se a gente for aplicar aqui a questão da causa madura, a efetividade, eu entendo que retornar esse processo para que o julgador, primeiro, se a gente tem aqui como diligenciar, se essa Câmara, doutor Wander, ela tem essa capacidade, essa competência para fazer diligências, né? E é isso que muitas vezes difere do judiciário para o administrativo, né? O órgão de julgador administrativo. Porque o judiciário, em situações como essa, com certeza, o processo retornaria só. A primeira instância ela não exauriu a questão a partir do momento que essa diligência não foi feita. Então, vamos retornar à primeira instância, vamos anular a decisão para que primeiro ela proceda essa investigação, essa diligência. Como muitas vezes ocorre, por exemplo, no judiciário, quando entende-se que uma parte deixou de ser ouvida, uma prova não foi produzida adequadamente, aí você retorna para que a primeira instância faça todo esse métier, né? Agora, sim, relacionado esse processo administrativo, ao processo administrativo, tributário nosso, entendo que acho que não teria nenhum prejuízo que a gente já diligenciasse para poder trazer esse elemento. E esse elemento, uma vez vindo aos autos, aí sim se decidiria pela nulidade de todos os atos, porque assim, já vi decisões, na prática eu tenho
participar de outros julgamentos. Me corrija, acho que o doutor Leis pode talvez confirmar isso, a doutora Elineide, que, se não me engano, sempre se procedeu assim. A própria Câmara decidia pela diligência, e aí, uma vez suprida, ali você já determinava a nulidade de todos os atos, retornava o processo já para que fosse renovada a defesa e tudo mais. Essa é a minha opinião, sabe? Acho que, salvo engano, a gente tem adotado esse procedimento. Me corrijam aí os demais conselheiros, mas me parece que tem sido esse posicionamento, senhor presidente. Presidente, o doutor Biratã, ele tem razão, quando ele diz que a gente aqui pode diligenciar, efetivamente nós podemos mesmo. O único problema que eu vejo, doutor Biratã, é o seguinte, é que se nós diligenciarmos pela Câmara, o contribuinte ele vai perder o direito de pagar com desconto que é maior lá na primeira instância, antes do auto ser julgado. Quando a gente reabrir o prazo para que seja anexado o CD, o contribuinte poderá ter, dependendo da infração, a multa, eu não lembro mais, aqui imposto e multa, mas há casos em que a multa chega de desconto de 75%. E aqui, se a gente remeter daqui, da Câmara, os descontos, é claro que depois a gente reabriria o prazo para que a empresa pudesse manifestar a respeito, né, do CD que foi anexado, etc, etc. Mas o desconto aqui que é dado, depois da segunda instância, eu acho que, salvo engano, é 20%, 25%. 30%. Ou seja, então, o contribuinte, ele perderia essa prerrogativa de, se ele quiser assumir que realmente deve, pagar com desconto bem suficiente, tá entendendo? É só essa questão que eu vejo, a questão do desconto que tem lá antes do auto ser julgado em primeira instância, com a reabertura de prazo para ele se manifestar, do que a gente aqui mandar isso para perícia ou para diligência no laboratório ou ao auditor para que ele anexe o CD. É só a questão do pagamento, da opção de pagamento com desconto, que é bem expressivo, se for feito lá e na primeira instância. Eu peço senhores que olhem o chat, o doutor Rafael colocou já mais ou menos os termos do pedido dele. Qual para o doutor Rafael, depois o doutor Wander, tá certo? O doutor Leilson disse que eu ia dizer. Eu botei no chat aí a proposta, né? E é porque a defesa tem que ser analisada pela primeira instância e, caso for procedente, o contribuinte tem direito de desconto. Exatamente isso. Se nós fizermos tudo aqui na segunda instância, o direito de desconto seria minorado e haveria a perda da chance. Aí no chat tem a ideia, agora tem uma parte que os senhores são melhores do que eu nisso aqui. Eu escrevi, determinando adicionalmente a solicitação ao setor que conduziu a ação fiscal que disponibiliza as planilhas gerais da ação fiscal. É isso mesmo, ao setor conduzir a ação fiscal, deixaria genericamente? Não, eu acho que você pode colocar a opção ou ao auditor fiscal ou ao setor de laboratório fiscal, né? Para anexar o CD. E é importante também, doutor Rafael, que o senhor falou, e o doutor Wanda acho que aqueceu, é que o contribuinte, se quer, ele pode querer se defender. Ele já pode, rapaz, não quero isso aí tudo de novo, não, eu quero pagar o auto de infração. Eu acho que esse caso aqui é 75% de desconto de multa. Quando é imposto e multa, a multa é de 75% de desconto, se ele não impugnar. Ele disse, não, eu não quero mais fazer a defesa, reconheço que realmente eu vendi cartão por cartão, não emiti documento fiscal, e eu quero pagar a multa com 75% de desconto. Para hoje tem aquele refis eterno que a gente chama, né? Aumentou o percentual, que era 50%, mas aumentou, salvo engano. A obrigação acessória é 79%. Como tem principal aqui... E o doutor Franzé lembrou uma coisa, eu não sei qual foi a data aqui desse auto de infração, porque teve refis, pelo menos esse de 2017, eu acho, que ele deixou eterno. Ou seja, se a Câmara entender voltar à primeira instância e tudo, mas se fosse um auto alcançado por esse refis de 2017, o contribuinte, se não me engano, sequer pagaria, acho que multa, viu? Ficaria só o imposto. Ainda tem essa questão bem lembrada pelo doutor Franzé, que tem um refis eterno que é de 2017. Eu estava me referindo, não é o refis eterno, não. É o fato dele ter o desconto de 75% dessa multa, que eu acho que é, antes de o auto vir a julgamento na primeira instância. Ele tem esse direito de novo. Mas tem essa questão do refis eterno mesmo, viu? Se a gente voltar em primeira instância, o contribuinte pode
querer suscitar, aí eu teria que me lembrar da lei, é 2017 essa lei, né? 2017. Já tem essa questão trazida pelo presidente mesmo. Vou estar aqui, doutor Wander, aí depois a gente volta aqui para chegar a um consenso aqui do que fazer. Doutor Wander. Doutor Franzé, apenas a título realmente de acréscimo, eu já tinha zarado esse meu raciocínio, porque a nossa decisão, inclusive, não ficaria contraditória, porque como nós estamos decidindo com base no artigo 84, em seu parágrafo 1º, o seu parágrafo 1º é muito taxativo quando ele fala do direito do autuado em fazer o pagamento com o desconto previsto à época, né? Ou seja, a redação do parágrafo 1º é exatamente isso que nós discutimos e que foi, agora, ao final, acrescentado pelo doutor Eleilson, desconto previsto à época da lavratura do auto de infração, né? Então, seria exatamente para decidirmos em consonância com o próprio parágrafo 1º do artigo 84. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Wander. Doutor Biratã, então, a gente sabe, o consenso, o sentimento que temos é que não é nulo, no momento não é nulo o auto, certo? Que precisa, tem essa falha na questão do saneamento, que esse CD não está. É citado o CD, mas não está nos autos. Só como decidir. Vamos decidir na Câmara aqui, ou a gente vai reanular e devolver para a instância para que faça toda para sanear o processo. Doutor Biratã, com a palavra. Não, presidente, só dizer que eu não discordo de nada, se eu concordo aí com as colocações dos conselheiros, porque, assim, a gente pode, então, anular para que a primeira instância possa, então, fazer essa diligência. Eu soldei aquela opinião por entender que a diligência feita aqui não impediria que o contribuinte usufruísse de todas essas reduções, inclusive lá da primeira instância. Por quê? A ideia era assim, fazer a diligência, uma vez confirmando a existência dessa documentação, retornar à primeira instância, já com a diligência feita, era só uma questão de ordem prática mesmo, já que a segunda Câmara teria essa capacidade, poderia fazer essa diligência. Retornar, dando oportunidade de desconto, de 75% e tudo mais, mas não vejo nenhum problema, é só uma questão mesmo de movimentação do processo para entender que a gente hoje trabalha muito com a questão do tempo, da economia, mais sobre esse aspecto aí, mas não vejo nenhum problema aí de ser procedido assim, da forma como me parece que está sendo encaminhado. Só essa observação, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Biratã. Então, eu vou já devolver para o doutor Rafael para fazer os encaminhamentos com relação às medidas a serem adotadas. Senhor presidente, eu vou sugerir aqui o voto. Posso? Seria conhecimento do exame necessário para dar-lhe provimento, desconstituindo a decisão de primeira instância e determinando adicionalmente que seja feita a solicitação ao auditor ou ao laboratório fiscal para que disponibilize as planilhas geradas na ação fiscal e dê o rito do artigo 84, parágrafo 1º da lei 15.614/2014. Vou escrever aqui direitinho no chat isso melhor. Em relação ao desconto do pagamento. Isso. Em relação ao desconto do pagamento, né? Doutor Rafael, quando determinar adicionalmente a solicitação do auditor ou laboratório fiscal, certo? É bom citar que é o CD, ele cita o CD, para saber o que tem nesse CD. Porque, de repente, o CD não tem nada, tem que ser o CD gerado à época. Mas aí o CD é do auditor, porque o laboratório ele não manda em CD, ele manda o CD do auditor. Aí o do laboratório são as informações. O laboratório pode gerar. Ele gera. Não é que possa gerar, ele pode disponibilizar novamente. Esses dados, eles já existiam na época. Mas tem que ser o CD, eu insisto que seja o CD do auditor, porque ele pode até ter gerado para o auditor e o auditor não ter disponibilizado isso para o fiscal. Então, ele vai criar prova nova. Não é prova nova, não, porque ela já existia à época. Ele trabalhou com ela. Ele só não colocou dentro do CD.
Pode ser. Devia ter colocado, não pode colocar agora, não. Pois é. Nós Tem que estamos ser em original. suposição de que ele não colocou, não. Tem um CD, a gente não sabe. Pois é, vamos pedir o CD. Foi dado, né? O CD ou o laboratório, porque o laboratório, os dados que ele trabalhou são inalterados aí no laboratório, é só checar. Já consta a informação. Já consta na informação complementar. Isso, eu concordo. Tá, pronto, tá ok. Certo? O CD pode estar vazio, né? Pode, mas o problema do CD vazio ou não vazio independe, porque a prova existia à época. Prova nova é quando eu for fazer uma coisa nova. Mas a prova existia. Se é por suposição, eu vou supor que não está vazio, porque senão o CD tinha dito, o contribuinte tinha dito isso. Só recebi um CD vazio, sem nenhuma informação, por isso que o auto é nulo, tá entendendo? E ele ficou caladinho, né? Esperto, tá certo, coerente com a defesa, tá entendendo? É melhor pedir só as planilhas gerais na ação fiscal, presidente. A Silvana está lembrando aqui que teve um da Magazine Luiza que foi mais ou menos nesses termos, ela até disponibilizou aqui. Ele disse que, decisão da época, dar provimento ao recurso interposto e, considerando a ausência dos autos de documentos que fundamentaram a atuação, declarar nulidade de decisão singular, retornando o processo à SECAT para as seguintes providências. 1. Intimar a fiscalização para anexar aos autos os relatórios produzidos à época da ação fiscal, discriminando as operações por operadores de cartão de crédito, conforme a norma de execução 311. Caso seja apresentada a documentação solicitada à fiscalização, enviá-la ao contribuinte. 3. Reabrir prazo para apresentação de impugnação ou pagamento espontâneo com os devidos descontos legais. 4. Cumpridas as providências supracitadas, o processo deverá ser encaminhado à CEJU para a realização de novo julgamento. Perfeito. Foi da Magazine Luiza. De quem foi esse processo? Já está aí, já. Perfeito. Vamos aproveitar a experiência do... O Rafael já tem aí 90% do caminho andado, doutor Rafael. Aí, 4 processos. Não vamos reinventar a roda, não. Está bem feito demais isso aí. Bem feito, presidente. Bem semelhante. Bem semelhante. Está ótimo, está excelente. Pode colocar. Excelente. Atende ao pedido aí, doutor Rafael? Onde isso? No chat? No quê? Se for disponibilizar para o doutor Rafael, por favor. Eu ouvi e gostei, mas bota só aqui. Foi do Magazine, foi? Magazine Luiza. Eu me lembro. Eu lembrava que eu também já tinha feito um despacho, mas esse daí está melhor. A Silvana disponibilizou. Então, como já sabemos os termos que vai ser esse despacho, então vamos votar, tá certo? Presidente, é só para eu acho que é um processo meu, é o 2018, eu estou com ele até aberto aqui, deixa eu ver se é o processo, é o 2018-09568. Silvana, confirma Esse 2018-09568, ele foi para a perícia. Tinha um para você, mas quem julgou quem relatou foi a Eliane Resplante, porque foi no seu mês de férias. Tá. Tá certo. Então tá. Então, a Silvana já colocou aqui no chat os termos da perícia. Ou os termos da decisão, tá certo? Eu vou colher o voto, tá certo, senhores? Estão aptos a votar? Só uma observação, senhor presidente. Sim, doutor. Tem que ter um cuidado aí, porque foi, pelo que eu entendo, a inclinação da Câmara no sentido de anular o julgamento e retornar à primeira instância para que seja feita essa perícia lá na primeira instância. Foi isso que eu entendi. Não é isso a inclinação? Na verdade, não é nem perícia, né? É diligência. Não, é só diligência. É isso, porque assim, nesse despacho aí, salvo engano, pelo que eu pude depreender, a própria Câmara já estava fazendo a diligência. É só essa observação que eu faço dentro daquele raciocínio que eu tinha exposto anteriormente. Só isso é bom verificar aí se há essa diferença nesse despacho. Eu queria até ouvir novamente, porque me parece que tem esse diferencial, por favor. Acho que envia para a SECAT. A SECAT. Entendeu? Porque esse despacho aí vai naquela ordem, naquela lógica do que eu tinha exposto anteriormente. Aí, já que a inclinação me parece ser diferente,
a nulidade para que o julgador faça essa diligência, apenas orientando que ele deva que faltou essa diligência, que deve ser feita. Então, é só observar aí como foi feito esse despacho, novamente. Eu vou ler Podia aqui fazer a leitura aí? Doutor Rafael, faz a leitura. E no finalzinho dela tem esse detalhe aí, né? Vamos lá. Dar provimento ao recurso interposto e, considerando a ausência nos autos de documentos que fundamentaram a autuação, declarar a nulidade da decisão singular, retornando o processo à Secretaria-Geral do Contencioso Administrativo Tributário para as seguintes providências. 1.1. Intimar a fiscalização para anexar aos autos os relatórios produzidos à época da ação fiscal, discriminando as operações por administradora de cartão de crédito, conforme norma de execução 03/2011. 1.2. Caso não seja apresentada documentação, caso seja apresentada a documentação solicitada à fiscalização, enviá-la ao contribuinte. 1.3. Reabrir prazo para apresentação de impugnação ou pagamento espontâneo com os devidos descontos legais. 1.4. Cumpridas as providências supracitadas, o processo deverá ser encaminhado à célula de julgamento de primeira instância para a realização de novo julgamento. Então, volta o rito do começo. Não, mas naquela ordem de ideias que eu tinha colocado, ou seja, a providência foi toda tomada pela segunda Câmara, feita a apuração, depois de apurado tudo isso, retornado à primeira instância. Então, não sei se vocês estão entendendo aí o que eu... Entendi. Fazer por aqui e retorno para a primeira instância. Ideia. Eu entendi. Entendi, mas aqui já está mandando primeiro, manda lá para baixo, fazer, depois julga. Gente, uma coisa aqui nesse despacho, eu acho que não deveria ser apresentar impugnação à defesa que tenha sido... pode, tá certo. Pode. Eu prefiro esse... Mas, assim, é só uma ideia, mas eu acho que isso aí, não, a meu ver, não traz nenhum prejuízo, ou de uma forma ou de outra. Eu fico bem à vontade aí. É questão de deliberação dos senhores conselheiros. Para mim, de uma forma ou outra, vai ser válida. Eu acho, inclusive, que depois deveria levar esse assunto para a presidente do CONAT para normatizar o procedimento, para onde ir, né? Assim. Pronto, muito bem lembrado, levar essa questão para a presidente. Doutor Rafael, é só modificando também que não pedir a fiscalização, pedir ao auditor ou ao CELAB, tá certo? Laboratório Fiscal, tá certo? Entendido. Vou trocar o termo genérico fiscalização para ao auditor ou ao CELAB. CELAB. É CELAB. Célula de Laboratório Fiscal. Por isso que eu tinha falado questão da prática, porque na minha cabeça aqui, na minha memória, tinha alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu falei assim, eu acho que, me corrija aí se eu estiver equivocado, mas na prática a gente estava fazendo dessa forma. Por isso que eu fiz aquela observação. Mas de uma forma ou outra, tranquilo. Sempre dá o 4, né? O 2 ao quadrado ou 2 mais 2. Pronto, correto. Então vamos colocar em votação, tudo bem? Estão aptos? Então, Rafael, como vota? Vamos ver aqui. Dá provimento a recurso ao exame necessário interposto, considerando aquela história toda, considerando a ausência dos autos documentos que fundamentaram a autuação, declarar a nulidade da decisão singular, retornando o processo à Secretaria-Geral do Contencioso Administrativo Tributário para as seguintes providências: intimar o auditor ou a CELAB, Célula de Laboratório Fiscal, para anexar os autos e relatórios produzidos à época da ação fiscal, discriminando as operações por administradora de cartão de crédito, conforme norma de execução 03/2011. Caso seja apresentada a documentação solicitada aos órgãos citados, enviá-la ao contribuinte. 1.3. Reabrir prazo para apresentação de impugnação ou pagamento espontâneo com os devidos descontos legais. 1.4. Cumpridas as providências solicitadas, o processo deverá ser encaminhado a SEJUL para a realização de novo julgamento. É esse o voto, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Rafael, agora da entrada. Doutora Jusileide. Com relator, senhor presidente. Doutor Wander. Não, doutor Wander é o último. É que eu estou aqui, muda a posição aqui. Doutor Elineide. Doutora Elineide. Com o relator. Doutor Cláudio Célio.
Com o relator, senhor presidente. E doutor Leilson. Presidente, com o relator, mas era eu na frente do doutor Claudicélio. Maldíssimo foi isso, mas continue. Bom, e agora, doutor Wander. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve anular dessa instância e determinar as providências que indicou no voto do relator. Esta decisão para este processo. Senhores, já percorremos toda a pauta de hoje. Quero agradecer a todos pela dedicação a essa Câmara, pela dedicação e zelo com o processo. Doutor Wander quer falar? Senhor presidente, já está aberto para assuntos gerais? Assuntos gerais. Se você pode querer, pode parar a gravação. Só no sentido de se a secretaria já tiver acesso à redação das últimas súmulas